noite, meus queridos. Saúdos irmãos capazes do Senhor. Missionária Franciele mais uma vez aqui, trazendo a última palavra do ano. Agradecendo por todos os inscritos do canal, agradecendo por cada like, cada visualização, agradecendo pela vida de cada um de vocês. Novamente, não esqueçam de compartilhar, de deixar seu like, de comentar, para poder engajar e essa palavra está chegando a mais pessoas, amém? Vamos começar, meus queridos, a abrir em João 3. Logo em cima, assim, de João já vai estar a palavra, né? Amém? Amém. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Vou falar aqui de um fariseu chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. O que é príncipe? Ele era sacerdote. E ele foi ter de noite com Jesus, mas como vocês sabem, os sacerdotes não gostavam de Jesus. Mas Nicodemos precisava tirar algumas dúvidas. Mas antes disso, Nicodemos ele quis chegar em Jesus bajulando ele. Nós vamos ver isso agora. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos, ele chegou em Jesus já bajulando, falando: ninguém consegue fazer o que você faz. Ele queria alguma coisa de Jesus. E outra, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E esse foi ter de noite com Jesus. Mas por que de noite, senhora? Às vezes ele podia ter medo por ele ser sacerdote. Os outros sacerdotes não gostavam de Cristo. Então ele podia ter medo de ser apedrejado por estar falando com o mestre. Então ele foi de noite. E ele chegou bajulando Jesus: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Mas Jesus, ele já respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas Nicodemos, ele só chegou falando que Jesus, ele tem a cura. Mas Nicodemos exatamente foi atrás de Jesus pelos poderes que ele tem. Por isso que ele fala: estes sinais que tu fazes. Ele já chegou interessando, querendo saber como que Jesus fazia aquilo. Jesus já deu uma resposta. Por quê? Por que Jesus deu aquela resposta? Porque Jesus queria tocar na alma de Nicodemos. Porque ele era o único que conseguia tocar na alma de Nicodemos. Então ele já falou para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como assim nascer de novo, missionário? Irmãos, quando nós dizemos nascer de novo, nós não estamos dizendo você vai ter que entrar no ventre da sua mãe. Que nem ele disse. Ele disse assim: e disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? E nós entendemos que Nicodemos estava com uma dúvida carnal para Jesus. Ele respondeu. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, do Espírito por entre a mãe muscular, não pode entrar no reino de Deus. Como assim nascer da água? Você tem que se batizar, você tem que renunciar a você. Você tem que renunciar a quem você é. Você pode estar na igreja há 300 anos, há 20 anos. Mas se você não verdadeiramente renunciar, você matar o seu verdadeiro eu antigo, você não vai conhecer o reino de Deus. Jesus fala isso. Mas como? Você tem que mudar o seu caráter, porque a partir do momento que você desce nas águas, você está nascendo de novo.
Você está falando para Jesus: Jesus, eu estou aqui nascendo de novo como criança. Você está se permitindo aprender mais. Mas para você aprender, você tem que mudar. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele deu aquela resposta para Nicodemos. E ele falou: o que é nascido da carne é carne. O bebê, quando ele nasce, ele é carne. Ele está sendo nascido da carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você desce as águas, você é nascido do Espírito. Porque você está renunciando ao seu velho eu. Então você está tendo uma nova vida, você está nascendo de novo. Então, se você nascer, se você se batizar e não mudar suas atitudes, você não verá o reino de Deus. Nicodemos, vou dar um exemplo. Nicodemos, ele era batizado, ele era um pastor nas línguas de hoje. Nas línguas de hoje, Nicodemos era um pastor. E ele não sabia o que era nascer de novo no Espírito. Ele não sabia o que era renunciar à sua carne. Então ele ficou: mas como assim? Como assim? Aí Jesus pegou e falou assim: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus pegou e falou assim: não fique maravilhado, porque eu te disse, é necessário você nascer de novo. Porque você sabe que é necessário. Então, meu Deus, não acredito que Jesus falou isso pra mim, nessa grosseria. Jesus podia tocar na alma de Nicodemos daquele jeito. Porque conhecendo a alma dele, ele era o único que tinha poder para curar ela depois. Entendeu? E Jesus, ele falou: não te maravilhes de ter te dito necessário vos é nascer de novo. E ele pegou e falou assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas como missionário, esse versículo é tão difícil. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós vemos do céu. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente está levando a nossa vida e não está sabendo o que está acontecendo. E quem é nascido do Espírito, ele não se preocupa. Ele deixa Deus levar. Ele deixa Deus tomar conta da situação. Por quê? Porque ele renunciou e ele nasceu de novo. Esse é o verdadeiro nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia, Jesus. Quando nós deixamos Deus levar, vai tudo suave, vai tudo maravilhoso. E é exatamente esse versículo. Exatamente. Nicodemos respondeu e disse: como se pode ser isso? Dúvida. Nicodemos estava em uma tremenda dúvida. Uma dúvida. Como? Como se pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: olha a audácia de Jesus, mas ele está certo. Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Jesus fala para você hoje: você é missionário, você é obreiro há tanto tempo e não sabe disso? Que pastor, que missionário, que obreiro da igreja é você? Mas você vai chegar lá, você vai falar assim: ai Senhor, mas eu preguei para 300 ovelhas. Ai Senhor, mas eu era obreiro da igreja, eu ia varrer a igreja, eu ia orar, 6 horas da manhã eu estava lá. Jesus vai pegar e falar assim: você não renunciou a si mesmo, então você não verá o reino de meu Pai. Porque tudo que foi necessário, Jesus vai olhar para você e vai pegar e falar assim: estava nas Escrituras. Estava nas Escrituras. Estava tudo aqui, ó, bem na sua frente.
seu velho eu para dentro de você. Jesus, ele primeiro falou assim: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Jesus está dizendo: você serve a Deus não. Você serve a outra pessoa há tanto tempo, porque o meu Deus não é Jesus. Aleluia. Então, porque se fosse o meu Deus ia fazer você aprender, o meu Deus ia fazer você ir lá pegar a Bíblia, estudar, andar. Por onde que fosse, mas você ia aprender. Porque esse é o Deus que eu conheço. Aleluia, glória a Deus. Isso que Jesus estava querendo dizer para ele. Aí ele pegou e falou assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Dá um exemplo. A prostituta que era para ser apedrejada, Glória a Deus. o que ela passou era um testemunho, mas ninguém quis ver o testemunho dela. O povo queria apedrejar. Verdade. O único que viu o testemunho dela Glória a Deus. foi Jesus, porque ele pegou e falou assim: quem nunca pecou, que atira a sua primeira pedra. Quem nunca teve um testemunho errado, atira a primeira pedra agora. Todo mundo largou a pedra no chão e foi embora. Aleluia, Por quê? Porque aquilo Jesus. foi um testemunho. Mas ninguém quer aceitar o testemunho da tua vida. Ninguém quer aceitar que um dia você teve que beber. Ninguém quer aceitar isso. E o povo vai ficar jogando na sua cara: mas você não é crente. É passado. Ó, Jesus esqueceu quem é você para estar lembrando. Eu nasci de novo. Se alguém pegar e falar assim: mas você é crente, você fez isso no passado. Olha na cara dele, pega e fala assim: Jesus esqueceu. Eu nasci de novo, renunciei minha carne e é isso que me interessa. Porque é assim, irmãos. Quer dar uma pausa aqui, pastora? O seu testemunho é muito difícil pessoas aceitarem o seu testemunho passado. É, Jesus. Mas é muito fácil pessoas te apontarem, que nem fizeram com aquela mulher que foi apedrejada, que quase foi apedrejada, na verdade. Eu vou jogar uma pedra em você porque você pecou, mas eu não sou capaz o suficiente de ver o meu erro e ver que eu também errei. Eu gosto de apontar o próximo, mas aceitar que eu também errei é difícil. Aí Jesus pegou e falou assim para Nicodemo: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus fez uma pergunta para Nicodemos: Nicodemos, se eu estou te falando aqui, ó, de coisas terrenas, você não está crendo no que eu estou te falando? Porque eu tô sentindo no teu coração, eu estou vendo, porque Jesus era o único que conseguia fazer aquilo naquela época. Aleluia, glória a Deus. E você não está crendo no que eu estou te falando? Se eu te falar que eu vim do Pai, você vai acreditar? Meu Deus, é forte. É, Jesus. Nicodemos, ele ia mentir para Jesus, ele ia falar sim. Mas na verdade, dentro do coração de Nicodemos, no fundo da alma dele, ele não ia acreditar. Porque é difícil. Porque quando você já tem uma mente formada de uma certa situação, para você passar por um processo de novo, seu corpo não quer aceitar. Por que seu corpo não quer aceitar? Porque você já é velho, sua carne ela já está frágil, sua mente já está formada, você já está maquinando um evangelho que você criou na sua cabeça, não o evangelho de Cristo. É, Jesus, aleluia. O evangelho que um homem criou para você, não o evangelho de Cristo. Aleluia, aleluia. Jesus pegou e falou assim: ora, ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como assim, missionário? Aleluia. O diabo desceu, mas ele ficou aqui na terra. Mas Jesus desceu aqui na terra e voltou para o céu. Eita Deus, aleluia. Ninguém fez isso, irmãos, foi só ele. Só ele, por incrível que pareça, foi só ele. Sabe por quê? Porque Jesus ele disse em Isaías 43, se eu não me engano, antes
antes de mim, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um sonho, por isso que eu estou falando de Jesus. E primeiro falou assim: antes de mim não houve Deus, e depois de mim não haverá. Eita Deus, aleluia. Não tem pra você fugir. Minicai, manai, E camantorá. ele falou assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está glória. Como assim, missionária? Meu Deus. Irmãos, levanta no espiritual. Que quando você levanta, o inimigo ele tem uma fúria tão grande de você. Ele tem uma raiva tão grande de você. Meu Deus. Que ele te rodeia e vive falando que não gosta de você, mas é desse jeito que Deus gosta. Porque se você não incomodar o inferno, você está fazendo parceria com o diabo. Agora, se você incomoda o inferno, você está fazendo parceria com Deus. Eita Deus. E aqui chega um versículo muito conhecido, João 3,15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então se eu só crer, somente crer, eu sou salvo. Você tem que crer e renunciar ao seu velho eu. Aleluia. Esquece o seu passado. A partir do momento que você desceu naquelas águas, Jesus pegou e falou assim: está nascendo agora um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Então quando você pensa no seu passado, você começa a maquinar e viver pelo seu passado, como você vai presenciar o futuro? Como você vai degustar do futuro? Como você vai degustar do Espírito Santo? Assim a sua alma nunca vai se apaixonar por Deus. Aleluia. Você vai viver maquinando o passado, você vai viver pensando: meu Deus, mas eu pequei. Jesus ele falou: eu julguei os teus pecados no mar do esquecimento. Meu Deus. Se Jesus esqueceu, quem é você para lembrar? Quem é você para lembrar? Quanto mais você lembra do seu passado, mais Jesus se aborrece e fala: você está maquinando o seu velho homem, você não está vivendo João 3, você não está prestando atenção na conversa que eu tive com Nicodemos. O necessário é nascer de novo para que você veja o reino de meu Pai. O necessário é nascer de novo. João 3,16, que é o mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer e renunciar. É fácil? Não é fácil, mas Jesus, ele desceu como homem para provar para você que se ele conseguiu, você consegue. Eita Deus. Ai, missionária, mas está difícil. Jesus também passou. Irmão, Jesus foi chicoteado. A pele de Jesus foi rasgada. Ele passou por muitas coisas para provar para você que se ele passou, você passa. Mas para ele é fácil dizer: ele é o Filho de Deus, ele nunca pecou. Aleluia. Não é, irmãos. Sabe por quê Jesus nunca pecou? Porque ele entregou verdadeiramente a sua vida para Deus. Porque ele escolheu viver em santidade. Foi tentado no deserto. O diabo tentou Jesus de várias formas. E se ele cedesse para a sua alma, que nem eu digo, sua alma te leva para o céu, mas também te leva para o inferno. Se ele cedesse a vontade da sua alma, sabe o que ia acontecer? Ele ia simplesmente viver em carne. Mas ele estava em carne, mas estava em espírito, porque quem estava comandando era o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Mas Jesus desceu. Por que ele quis? Sabe por que Deus enviou? Para eu e você ser salvos. Sabe por que Deus enviou? Para eu e você não ser condenado e viver no inferno pela vida eterna. Sabe por que Deus deu seu único filho? Para salvar você. Se põe no lugar
conhecida por gente, e escolha salvar o seu único filho, coloque essa balança. Escolha quem você ia querer salvar. Nós, como seres humanos, escolheríamos salvar nossos filhos, porque a humanidade nunca nos ofereceu nada. Mas Ele escolheu salvar você, Ele escolheu salvar a mim, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Aleluia, glória a Deus. Ele não descreve a maneira que Ele amou o mundo. Ele só disse: eu amei o mundo de tal maneira. Mas por Ele ter dado o teu único filho, Ele amou o mundo mais do que nós amamos Ele. Porque Judas, ele trocou Jesus por 3 moedas. Nós trocamos Jesus por muito pouco. 30 moedas. 3 moedas, 30 moedas ele trocou. Mas nós trocamos Jesus por muito pouco. Nós trocamos Jesus por mais tempo no celular. Vou dizer a verdade, nós trocamos Jesus por mais tempo com a família. Jesus, ele diz: aquele que ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que me ama mais que a sua família é digno de mim. Tá aí, irmãos, tá aí. Amém? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aleluia, verdade. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus vai descer de tobogã, vai descer vizinho. Vai. Sabe por quê? Eu tenho que ser realista com vocês e comigo mesma. Porque se eu não pregar a verdade, eu vou pro inferno e vou pagar preço por vocês e por mim. Então eu tenho que ser realista. Eu tenho que ser realista. Glória a Deus, aleluia. Quem não crê em Jesus, aquele que fala: mas Jesus foi uma farsa, ele será condenado, porque Jesus, ele fala que é preciso você crer nele para ser salvo. Quem crê já está salvo. Só que antes, vocês podem prestar atenção, antes de crer, precisa se renunciar. Precisa o seu velho eu morrer. Não é só crer. Se você ler a conversa de Jesus com Nicodemos, vou voltar porque é forte. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nasçam de novo, renuncie o homem, pois a si mesmo. Glória a Deus. Amem mais a Jesus e amem a si mesmo, porque Jesus é a nossa imagem e semelhança. Então se nós nos amamos, nós amamos a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Jesus já lançou uma condenação, já tinha uma condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu Deus. Como assim, missionário? Vamos perguntar para um drogado se ele vai preferir usar droga ou se ele vai preferir conhecer Jesus. Ele está escolhendo as trevas, ele não está escolhendo a luz. Então foi essa a condenação que Jesus lançou. Se você escolher coisas terrenas, você não me quer. Agora, se você me escolher e largar as coisas terrenas, renunciar a si mesmo, nascer de novo no Espírito, Aleluia, glória a Deus. aí sim você é digno de mim e você vem para a luz. Glória a Deus. Porque aquele que faz o mal aborrece a luz. Ele está aborrecendo a Deus, irmãos. E não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Como assim reprovadas? Porque se, quando chegar lá no juízo final, você vai ter feito tanto. Um exemplo: fulano vai ter feito tanta coisa mal. Ele vai apresentar Jesus e ele não escolheu ir para a luz. Por quê? Porque a partir do momento que ele entregar Jesus, vai ser reprovado. E ele vai pegar e falar assim: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Você não é digno de meu Pai.
Por quê? Escolheu as trevas. Mas quem pratica a verdade veio para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando você tem o Espírito Santo em você, a pessoa que vê você pregando, a pessoa que vê você falando, ela fala: esse tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa voz soa a verdade. Aleluia, Glória a Deus. A nossa voz, ela soa o Espírito Santo. É frequência de som. Não tem como negar, é frequência de som. Aquilo que você escuta entra no teu coração. E se você deixar, atinge a tua alma. Senhor Jesus, como tu és lindo. Glória a Deus. Irmãos, renuncie-se, pois a si mesmo, porque a vinda do Rei está próxima. aleluia. Tu não saberás a hora, nem o momento, nem o dia que Ele há de Glória a vir. Deus. Aleluia, Jesus. Ele virá quando nós estivermos mais despreparados do que nunca. Ele pode vir amanhã, e se Ele vir amanhã, eu tenho certeza que você não tem nada de bom para entregar para Cristo. Por quê? Por que você está dizendo isso com tanta afirmação? Porque o teu semblante, porque você sabe que dentro de você, se Jesus olhar para você, pegar e falar assim: o que você tem para mim hoje? Você vai chegar em Jesus com as mãos abanando. Então, encham o seu cálice de azeite. Faça transbordar no Espírito Santo, para que quando Jesus chegue para você, pegue e fale assim: o que você tem para mim? Você entregar um cálice cheio de azeite, para que Jesus possa dividir com a multidão, para que Jesus possa multiplicar. Porque esse é o que é nascido do Espírito. O cálice dele transforma, porque o Espírito Santo habita nele. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louvem ao Senhor Jesus. Pessoal, novamente, passando no final do vídeo para lembrar vocês: se inscrevam no canal, deixem seu like. Agradeço novamente pela vida de cada um. Um ótimo e um próspero 2023. Que a vida de vocês seja repleta de bênçãos. Esse ano eu creio que para cada um de nós vai ser maravilhoso, porque Deus ele nunca falha, né, irmãos? Deus ele é lindo, Deus é perfeito. Deixem o seu like, compartilhem, comentem muito também, mas compartilhem para que essa mensagem alcance a mais pessoas, para que elas venham se voltar para o caminho de Cristo, amém? Fiquem na paz, meus queridos.